Olá, pessoal. Eu sou Isabela e está começando agora mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. No episódio de hoje, vamos falar sobre os estágios da aquisição da língua inglesa. Você sabia que há uma grande diferença entre aprender e adquirir uma segunda língua? E que, até a pessoa atingir a fluência, existem alguns estágios que ela precisa passar? Esse é um tema que traz dúvidas aos profissionais da área. Imagine aos pais ou responsáveis que têm seus filhos estudando inglês desde cedo. Então, como saber se as aulas estão sendo efetivas? Para entender esses conceitos e ter maior segurança sobre o processo de aprendizagem do seu filho ou aluno, acompanhe esse bate-papo. As palavras aprendizagem e aquisição parecem ser a mesma coisa, mas não são. Para esclarecer tudo isso, contamos com a participação das pedagogas Luciana Arfelli e Valderez Vasques e também da Tatiana Vilarinho, que trabalha conosco na Central Pedagógica da IU e está acompanhando esse processo de aquisição da língua com seus filhos pequenos. Meninas, obrigada por estarem aqui e sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite, Isa. Obrigada, Isa. Eu que agradeço o convite, Isa, Val, Lu. Quero aproveitar a oportunidade para tietar um pouco também e parabenizar esse trabalho maravilhoso e com informações de qualidade, que são os podcasts que vocês realizam aqui na IU. Eu sou fã. Obrigada, Tati. Que bom. Obrigada. Tati. Bom, meninas, então, para começar, qual que é a principal diferença entre aprendizagem e aquisição de língua? Bom, posso começar, meninas? Claro. Se me permitem? Claro. Eu acho que quando falamos em aprender uma língua, nos referimos a estudá-la mais gramaticalmente, né? Aprender as regras. E quando falamos em adquirir um conhecimento, eu acredito que estamos falando de uma maneira mais natural, de uma coisa mais inconsciente. É isso mesmo, Val? Exato, Tati, é isso mesmo. A aprendizagem de língua estrangeira, ela traz um desenvolvimento mais formal, mais consciente da língua. Isso normalmente obtido através de explicação de regras, né? O uso do conhecimento, ele é aprendido através de esforço e de muito tempo. Quando nós falamos em aquisição de língua, estamos falando em um desenvolvimento informal e espontâneo, obtido normalmente através de situações reais, sem esforço consciente. Então, essa aquisição, ela se dá realmente, como você falou, de forma natural e emerge espontaneamente quando o aluno, o aprendiz, ele está envolvido em situações de interação. Esse processo de aquisição de língua, que é algo natural e inconsciente, parece até um passe de mágica, né? Quando a gente vê crianças se expressando de forma espontânea e com tanta naturalidade, né, em uma outra língua. Como que esse processo acontece? Existe alguma explicação racional para isso? Bom, existem algumas teorias, né, que buscam entender e sistematizar como se dá esse processo de aquisição de uma ou de várias segundas línguas, né? E nós gostamos bastante da forma como está sistematizada e desenvolvida a teoria do Stephen Krashen. Ele é um linguista norte-americano, professor emérito da Universidade da Califórnia e é especialista em estudos de aquisição e desenvolvimento da linguagem. E aqui eu acho que vale uma ressalva, né? Que as teorias para aquisição de linguagem não são unanimidades, elas sempre estão sendo estudadas, revisadas, criticadas em seminários e congressos e são revisitadas sempre que caminhos da ciência avançam para novas descobertas, principalmente sobre o funcionamento do cérebro, né? Mas mesmo não sendo verdades absolutas, elas nos trazem indícios, elas apontam alguns caminhos e nos trazem a luz da teoria para muitas das situações que nós acabamos vivendo na nossa prática do dia a dia e com a educação bilíngue, né? Em contextos de imersão. Então, aqui nós vamos usar a teoria do Krashen sobre aprendizagem e aquisição de língua para ajudar a explicar como esse passe de mágica, né, Isa, que você falou no começo, acontece, né? Então, nessa teoria, existem 5 estágios nesse processo de aquisição de uma segunda língua que nós podemos apresentar em linhas gerais e talvez até em uma tradução livre para o português, né, Val? Sim, Lu. Então, assim, você falou em 5, né? Então, vamos começar. O primeiro deles é o período silencioso, também conhecido como uma pré-produção. E esse período ele pode durar desde algumas horas até mesmo alguns meses.
Vai depender muito da criança, né? E veja, isso não quer dizer que ela fique totalmente em silêncio, né? Por conta desse título de pré-produção. Isso também varia de criança para criança. Então, conforme ela vai interiorizando esse novo conhecimento, ela já consegue ir aplicando. Um segundo momento é conhecido como primeiras produções. Aí já é um estágio onde você já se percebe aí uma boa quantidade de vocabulário e até mesmo frases curtas. Nesse estágio é muito comum os tais erros gramaticais. Então, que bom que esses erros acontecem, isso já é esperado, né? O nosso terceiro momento aí é o surgimento da fala. Nesse estágio, o aluno ele consegue, então, fazer uso de aproximadamente aí, né, 3.000 palavras, por exemplo, e já estabelece até uma boa comunicação por meio de frases, perguntas, respostas, ainda com a ocorrência de erros, mas, ao mesmo tempo, esse aluno ele já sente uma segurança maior e até já inicia aí a escrita, a leitura, um pouquinho aí, né, no segundo idioma. Caminhando, próximo estágio, nós temos a fluência intermediária, que traz aí um número aproximado, tudo aproximado, né, de 6.000 palavras. Então, esse aluno ele já consegue usar frases mais complexas, ele já até caminha para uma proficiência, ele já começa aí um percurso. E o último, o estágio que é conhecido como desenvolvimento contínuo da língua ou fluência avançada, ele é um estágio onde esse aluno ele precisa participar de discussões, de conversas com temas diversos para que ele possa praticar e melhorar cada vez mais a sua fluência. Por isso, nós colocamos aí a importância desse aluno, ele estar sempre em contato com várias áreas de conhecimento, né? Trazer matemática, trazer a ciência, estudos sociais, artes, todas essas áreas de conhecimento para praticar e exercitar aí esse desenvolvimento dessa fluência avançada. E é por isso também que nós temos um entendimento de que no processo de aquisição da língua, você não tem uma linha de chegada, né? Exato. Não tem aquela coisa de, terminei o curso de inglês, peguei o diploma, tarefa cumprida. Acabou, sei tudo. Acabou, fim, né? Não. A aquisição de uma língua é um processo eterno de aperfeiçoamento, de aprimoramento. Diário, né? Sim, diário, constante, de sofisticação dessa linguagem, né? Da mesma forma como nós estamos sempre sofisticando e aprimorando as nossas habilidades na L1, né? Na nossa língua materna, por meio das diferentes experiências que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida. E quanto mais desafiadoras essas experiências, mais eu refino, mais eu desenvolvo essas minhas habilidades. Exato, é o dia a dia. E claro que as pessoas, elas são diferentes e aprendem em tempos diferentes, né? Mas existe algum tempo determinado para cada um desses estágios? Como que os pais ou professores, eles podem identificar em qual etapa o seu filho ou aluno está? Olha, Isa, sim, existem, né? Como você falou, tempos aproximados. Por exemplo, muitos alunos iniciam o último estágio depois de 5 ou 6 anos. Mas tudo isso é muito relativo, porque depende, por exemplo, da quantidade de horas, né? O tempo que o aluno foi exposto, a qualidade dessa exposição, depende das interações, dessas conversas, enfim, é necessário entender como é esse cenário. Então, determinar um tempo ele é muito arriscado, você fechar num determinado tempo, né? Então, você tem aí uma aproximação, né, do que seria esse tempo. É isso mesmo. Existem autores que até apresentam, né, uma estimativa aí de tempo em que os aprendizes passam por cada estágio. Por exemplo, para o período silencioso, né, ou pré-produção, que é o primeiro estágio, estima-se algo em torno de 6 meses, né? Para as primeiras produções, de 6 meses a 1 ano, para o surgimento da fala, de 1 ano a 3 anos, enfim, né? São parâmetros, são algumas bases que nós levamos em consideração como um norte, mas como a Val falou, é complicado determinar, porque cada indivíduo é único. Depende do meio em que vive, das suas aptidões pessoais, dos estímulos que recebe, até da condição sociocultural, do tempo de exposição da escola, de como o currículo é organizado, enfim, né? São muitos fatores mesmo. Então, é difícil a gente colocar isso numa caixa, né? E estabelecer, assim, matematicamente uma tabela, falando, matematicamente né? falando, exatamente. Não é uma matemática. E
A Tati, que trabalha conosco aqui na Central Pedagógica da IU, recentemente passou por uma experiência com seu filho, né, Tati? Pode Sim. contar pra gente o que aconteceu, como é que foi? Bem, o meu filho mais novo, o Gabriel, de 6 anos, ele iniciou as aulas em fevereiro passado na IU. É a primeira vez que ele tem contato com inglês, né, em um programa de imersão. Ele gostou muito da professora, das brincadeiras, mas nas 2, 3 primeiras semanas de aula, ele reclamava que não entendia nada que a Miss falava. Tava perdido. E eu sempre investiguei para saber se não havia algo mais, se tinha acontecido alguma outra coisa. Mas ele fazia questão de deixar claro que ele gostava de tudo, que foi legal, que ele brincou com os amigos, mas que era muito difícil, que ele não entendia o que a professora falava. Aí, nas primeiras vezes, eu e o pai conversamos, falamos para ele, olha, é uma questão de tempo, filho, você está começando agora, fica tranquilo, né? Estava ansioso. Mas depois uma pulguinha quis se instalar atrás da minha orelha. Você como mãe, né? Porque aí eu comecei a me questionar se eu não estava precipitando algo, se eu não estava, de repente, forçando uma barra, talvez ele não estivesse ainda preparado para aprender uma segunda língua, enfim. Inquietações de mãe, né? Muito. E veja, logo eu, que tenho um conhecimento sobre o assunto, tenho experiência, bagagem como professora, como coordenadora, eu mesma já expliquei isso diversas vezes para pais, eu fiquei meio desestabilizada. E aí, qual não foi minha surpresa quando um dia, depois da aula, ele trouxe o material para casa, eu fui dar uma olhada no livro dele, para ver o que ele tinha feito, o que ele estava fazendo. E aí eu comecei a ler algumas atividades feitas, eu comecei a ler o vocabulário que tinha no livro, em voz alta, para mim mesmo. E ele começou a repetir e apontar as figuras no livro. E aí eu comecei a falar uma coisa, eu falava uma coisa e ele apontava outra. Ele começou a me corrigir, tudo em inglês. E, em seguida, ele começou a cantar as musiquinhas da aula. E foi muito engraçado, porque ele cantava e sempre falava, mas eu não sei o que isso quer dizer. E aí eu falei, que legal, filho, poxa, tá vendo, você tá aprendendo. E ele ficava, what's this? What's this? Mas eu não sei o que é what's this. Mas começou a produzir e logo eu pedi para ele guardar os brinquedos, então ele foi lá no lugar dos brinquedos, estava sozinho, e aí ele começou a cantar musiquinhas da rotina, da aula, tudo em inglês. Mas quando eu falava alguma coisa, ele falava, mas eu não sei o que é isso. E aí a gente percebe que ele começou com a produção... Que já estava acontecendo. Mesmo sem entender o porquê das coisas, o que estava acontecendo. Mas ele começou a desenrolar a língua, que é o que a gente fala. O processo, de alguma forma, estava sendo internalizado. Isso, exatamente. Então, veja, né? Até quem tem conhecimentos mais técnicos sobre esse assunto, quem trabalha com educação bilíngue na infância e já viu inúmeras vezes crianças que adquirem o idioma e começam a se expressar de uma forma natural e espontânea, sentiu, de uma certa forma, um desconforto, né? Com esse processo, quando esse processo começou a acontecer dentro de casa, né? E no papel de mãe, né? Então, imagina pais que têm uma grande expectativa para ver o seu filho fluente e investem seus recursos em cursos de inglês, né? Qual dica que a gente pode dar para quem está passando por essa situação, Tati? Olha, eu acredito que muitas vezes os pais se assustam e têm muitas dúvidas quando os filhos chegam em casa, por exemplo, dizendo, não estou entendendo nada, é difícil, não quero mais ir... E aí, eu acho que é o papel da escola, informar, esclarecer, assegurar aos pais que existe um processo e que cada criança tem o seu tempo. Eles precisam saber disso, para que, de repente, não tomem nenhuma atitude precipitada. Vou tirar o meu filho da escola, então, ou acho que eu estou demandando muita coisa, exigindo muita coisa, e para que eles também sejam parceiros das crianças nesse momento inicial de instabilidade, de segurança. Concordo, Tati, é isso mesmo. E também é muito importante que os pais leiam a respeito desse assunto, né? Que conversem com os professores, com pessoas da área, que estejam disponíveis para esse novo olhar sobre esse assunto.
E aí também, meninas, lembrando que muitas vezes os pais aprenderam inglês de um modo bem diferente, então é tudo muito novo para eles. Eles não têm, né, o Eles conhecimento. Esse processo de aquisição de língua pelo brincar, a musicalidade, Sim. não é? As áreas de conhecimento. Então, é muita novidade. Os pais também não têm esse conhecimento ainda. E aí a gente até volta o que a gente sempre fala aqui também, né, Val, sobre a importância do vínculo entre a família e a escola e um vínculo de confiança, né? Então, se você confia na escola, eu acho que você deve procurar essa escola e conversar. Olha, estou insegura, eu vejo que meu filho não está entendendo, porque aí a escola também vai estar preparada para explicar é isso tudo isso para os mesmo. pais, né? Aqui nessa nossa conversa a gente já viu que existem essas etapas para aquisição de língua e que a primeira delas é o período silencioso mesmo, né? Então pode acontecer da criança simplesmente ouvir, absorver ali e não produzir. Estender esse período O que silencioso. não quer dizer que ela não esteja Exatamente. aprendendo, né? Que seja um problema. E Isso não, e não é um Aham. problema. A gente até gosta de fazer até uma comparação, né? É como se fosse assim, se eu estivesse enchendo um copo, né? Eu vou vertendo água nesse copo, vou enchendo, e em algum momento esse copo começa a transbordar, né? Alguns copos transbordam antes que outros, porque são maiores, são menores, mas em algum momento eles transbordam. Com a linguagem acontece isso também, né? A gente vê aí pela língua-mãe, na aquisição da nossa língua materna. Exato, é esse O processo. bebezinho, ele vai ouvindo, ele não tá falando, mas isso não quer dizer que essa linguagem Que ele não tá sendo esteja- Nesse adquirida, ponto né? não tem certo ou errado, né? É importante que isso esteja bem claro para pais Isso. e educadores. Não tem um tempo certo. Não tem. Não é errado. Assim como o meu bebê pode começar a falar as primeiras palavras com 8 meses, existem bebês que vão Exato. com 1 ano e Com meio, 1 ano com e 2 meio. anos, enfim, né? Então, isso varia, mas é importante ressaltar que não é porque não há produção verbal ali, né, da criança, que a linguagem não esteja acontecendo e sendo adquirida, né? Então, aí voltando no que a Tati e a Val estavam falando, essa parceria aí entre a escola e a família é fundamental para que não haja insegurança, para que essa insegurança, não que não haja, porque ela às vezes acontece, né? Até a Tati, que é nossa parceira aqui, sentiu essa insegurança enquanto mãe, imagina quem não trabalha na área. Então, a E eu acho insegurança até- vai acontecer, mas para que ela não cresça, Sim. né? Para baixar Exato. um pouco a expectativa Isso. também desses pais, que por Sim. falta de informação Sim. ficam... Buscam resultados Exatamente. imediatos, É né? isso mesmo. Perfeito. Exato. E como que os educadores podem influenciar de forma positiva nesse processo de aquisição da língua inglesa? Olha, Isa, existe uma palavra-chave nesse universo, né, do ensino-aprendizagem que se chama motivação. Né? E a falta de motivação é, talvez, o maior obstáculo encontrado pelos professores, pelos educadores hoje em dia. Inclusive, questões comportamentais em sala de aula, muitas vezes estão relacionadas à falta de interesse e de motivação. Então, a ideia principal da motivação é capturar a atenção e a curiosidade da criança. Um aluno intrinsecamente motivado, ele estuda porque quer. Ele aprende porque está envolvido no tema, no assunto, no que está sendo colocado ali naquele momento, no que está em questão. O próprio Stephen Krashen, né? Ele traz a hipótese do filtro afetivo para a aquisição de uma segunda língua e que trata justamente da relação entre proficiência e essas variáveis afetivas, como a própria motivação, né, Val, que você acabou de falar. Exato. Mas também a autoconfiança, a ansiedade e o papel crucial desse professor, né, nos componentes de afetividade. Então, aprendizes motivados, confiantes e com baixo nível de ansiedade tendem a ser mais bem-sucedidos no processo de aquisição de uma segunda língua, sim. Sim, entendem mesmo. E aí, veja que nós estamos conversando aqui sobre aquisição de língua, né? Sobre como a criança adquire uma segunda língua. Se, por exemplo, o professor vai demandar tempo, explicando regras, normas da língua, pode acontecer o aluno diminuir sua atenção e se o que estiver sendo colocado, né, o assunto naquele momento, estiver muito desafiador também, pode gerar aí uma causa de desmotivar o aluno, né? Sim. Então, essa questão de tomar muito cuidado da maneira como você está colocando, buscando sempre essa curiosidade e a motivação. Isso vai ser um grande ganho aí na questão da aquisição da língua. A neurolinguística fala também em estilos de aprendizagem como formas de percepção de informações.
Isso tem importância no que se refere à aquisição da língua? Muita importância, Isa. Olha, cada indivíduo, em regra, né, tem predominância em um estilo de aprendizagem. Vocês já devem ter estudado e ouvido falar sobre isso. Então, predominância e não totalidade, tá? Sim. Predominância. Então, os estilos de aprendizagem, eles utilizam 3 formas de percepção de informação: visual, auditivo e sinestésico, né? Então, quem é mais visual, aprende vendo, sendo capaz de fazer uma imagem imediata do que está recebendo como informação. Quem é mais auditivo, aprende ouvindo. Então, aí, sendo capaz de, por exemplo, montar uma história com a informação que está recebendo. Quem é mais sinestésico? Aprende fazendo, executando, sendo capaz de guiar-se pela experiência motora. E por que esse assunto é importante? Se a criança for bem estimulada, e nós falamos de motivação, de estímulos, se ela for bem estimulada de diversas formas, em diversas áreas de conhecimento, independente do estilo predominante, ela irá aprender bem, né? Então, os estímulos bem equilibrados, vindo de todos os lados, serão bem-vindos e atenderão a todos numa sala de aula, por exemplo. E aí não devemos esquecer, já falamos isso agora há pouco, que cada um aprende de um jeito e cada um avança dentro do seu tempo, do seu ritmo, do seu limite, e que ninguém, professor, escola, ninguém pode determinar qual é o limite de cada um. Isso também é muito importante. Muito importante mesmo. E os pais, mesmo sem saber falar inglês, conseguem ajudar seus filhos no desenvolvimento dessas habilidades e no processo de aprendizado da língua? Vocês podem dar algumas dicas práticas de como que eles podem ajudar nesse processo de aprendizagem de um segundo idioma? Eles conseguem ajudar e muito, Isa. Sabe como? Por exemplo, ouvir seu filho, dar atenção a ele quando ele quiser contar algo que se passou na aula, na escola. E aí não é somente o inglês, né? É para tudo. Mostrar-se interessado genuinamente, né? De uma maneira muito significativa, verdadeira. Criar oportunidades. Então, por exemplo, que tal assistir a um filme em inglês com o filho, ouvir músicas e por aí vai, né? Aí também, né, Tati, Val, eu vejo que pedir para o filho ensinar, né? Sim. Para o seu filho te ensinar. Então, Sim. às vezes os pais têm medo, né? Têm um receio de demonstrar para o filho que ele não sabe determinada coisa ou que ele sabe menos que o filho. E aí é mais um daqueles mitos, né, crenças que a gente tem arraigado de que o adulto precisa sempre saber mais do que a criança, Detentor de tudo, né, de conhecimento. Exatamente. Então, eu vejo que ajudar o filho a se desenvolver não significa ser instrutor do filho, né, ou estar sempre passando informações. Um pai que se coloca na posição de aprendiz e que pede ajuda do filho, ou que se coloca assim: ai, filho, eu não sei isso, vamos descobrir juntos, né? Como a gente faz para descobrir isso? Maravilhoso. Isso é muitas vezes mais efetivo do que aquele que se coloca num pedestal e que para tudo para dar aquelas palestras, sabe? Para aquelas instruções intermináveis e que muitas vezes não tem o menor interesse da criança envolvida naquilo. Não será efetivo, né? E como eles se sentem contentes, né? Quando eles conseguem, eles percebem que eles conseguem ensinar alguma coisa pra gente. Contou né? uma novidade pro pai, Nossa, que ele se interessou, né? É muito importante para eles, né? Tati, você como mãe e educadora também, o que você coloca em prática com os seus filhos? No caso do Gabriel, ele ouve várias vezes, eu conversando com o irmão mais velho dele, né, o Diego, que tem 12 anos, tá na IU desde os 3 anos e fala com extrema naturalidade. O que eu gosto de salientar sempre é que, pelo Diego ter aprendido de maneira natural, ele entende que esse esquema funciona para outras línguas, como o espanhol, por exemplo, que ele só aprende na escola regular. Ele não tem medo de falar outra língua e também não hesita em fazê-lo. Então, mesmo que ele cometa erros, isso não o impede de maneira alguma de se comunicar. Isso é excelente. Né? Exato. Mas, voltando ao Gabriel, eu quero dividir com vocês e com o pessoal que nos ouve nesse instante, que o meu marido não fala inglês, mas tem conhecimento de coisas básicas. E aí, na semana que o Gabriel começou a desenrolar a língua, na hora de dormir, eu falei, vai dar boa noite pro papai. E quando ele chegou lá, ele falou, good afternoon, que é o que ele ouve nas aulas da IU à tarde. Sim. E aí o pai, achei fantástico, assim, no auge da sua sensibilidade, falou, good night, meu amor.
durma bem. Aí, na hora, ele ficou meio confuso, mas logo em seguida ele repetiu, good night. E aí, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, os pais têm condições de ajudar os filhos e sem dizer que ele está errado, ou que está falando errado, fazendo o papel de um professor, né? Apenas o fato de ouvir, como a Val falou agora, e em seguida já falar o correto, já acende aquela luzinha para a criança que acaba levantando uma hipótese e percebe, através do pensamento crítico dela, o que ela deve corrigir da próxima vez. Então, claro, isso também quando os pais se sentem confortáveis para fazê-lo, né? E também tem conhecimento para ajudá-los. Perfeito, muito bom. Bom, pessoal, nós vimos os estágios que as crianças passam para adquirir uma segunda língua. Esse processo é o mesmo com os adultos? Isa, os estágios com adulto são bem parecidos, né? E é importante ressaltar que também não é uma regra fechada, né? Uma regra única. Estamos falando do que acontece com a maioria dos aprendizes. Qual seria a grande diferença, então, entre o aprendiz criança e o aprendiz adulto? O adulto tem medo de errar, o adulto tem medo de se expor, e a criança não. O adulto, ele também, por ter mais conhecimento gramatical da sua própria língua, muitas vezes ele quer adquirir a segunda língua por esse caminho, né? E aí ele pode acontecer dele encontrar mais dificuldade, porque ele vai querer sempre comparar, ele vai querer traduzir, ele quer achar uma regra como uma explicação para algo, né, que ele está estudando, e tudo isso pode sim dificultar o processo. Então, em teoria e na prática, as maiores diferenças são essas. E a Tati, ela comentou anteriormente a situação que aconteceu entre o filho dela e o marido, né, na hora que eles estavam indo dormir, que um desejou boa noite aí para o outro. É certo os pais reforçarem a importância de falar inglês nos dias de hoje, ou eles devem fazer isso de uma maneira muito mais subjetiva, levando para um lado mais emocional do que racional, que eu acho que foi o caso que o marido dela conduziu naquela situação, né? Sim, verdade. E aí, vamos pensar, será que faz algum sentido dizer para a criança que é importante ela estudar inglês porque no futuro ela vai ter um emprego melhor? Uma criança de 3 anos, uma criança de 4 anos, ou dizer que ela poderá fazer uma faculdade fora do país, né? A criança, Isa, quando exposta a um novo idioma, desde cedo e naturalmente, aí temos o exemplo, né, dos filhos da Tati, ela não terá necessidade de informações que, a princípio, podem não fazer o menor sentido para ela. Né? Esse tipo de informação que eu coloquei. Estudar fora do país, vou ter um emprego melhor, você precisa aprender o inglês agora. Isso nem faz parte, né? Não faz parte, ela não vai entender, isso fica até chato, né? O que eu acho bacana, né, é a criança ir construindo um certo entendimento de que no mundo diferentes povos, diferentes culturas usam diferentes línguas para se comunicar, né? E que a língua que elas falam, assim como a roupa que elas vestem, faz parte da identidade delas. E que seria maravilhoso, né? Um mundo ideal se pudéssemos todos falar uns as línguas dos outros, né? Mas, nessa impossibilidade, hoje o inglês vem fazendo o papel de língua franca, justamente para facilitar essa comunicação e o compartilhamento de informações em nível global, e daí a sua importância, né? Então, não faz sentido mesmo a criança ouvir que deve fazer inglês para conquistar um bom emprego. Imagina. Apesar, né, que isso sim vai acontecer. Vai acabar acontecendo. Mas o objetivo não é esse, né? Isso é uma consequência. Exato. Então, o inglês vem para nos ajudar, para nos dar a chance de chegar ao outro, de conhecer o outro, de conversar, de saber o que ele pensa, de poder se colocar no lugar dele, de compartilhar saberes, culturas, histórias, de se aproximar e de diminuir essas fronteiras. Então, eu acho que o entendimento para a criança, claro que não dessa forma, mas é esse, no sentido aos pouquinhos chegar a essa construção. Exato, de conviver com o outro, me colocar no lugar do outro e construir aí um entendimento mútuo e desenvolver a empatia também, né? Eu vejo um pouco dessa forma. Perfeito. E ainda sobre a abordagem, né, com as crianças. Como que os pais devem lidar quando, por exemplo, perguntam para os seus filhos como é que foi a aula, né, o que eles aprenderam?
e as crianças simplesmente respondem, nada, só brinquei. Acontece com os meninos, Tati? Isso é muito comum. Acontece. E eu acho que, de novo, mais uma vez, o que a gente já falou aqui é a questão da informação, né? Então, dos pais não entenderem isso como, meu Deus, mas eu levo ele pra lá e ele só brinca. Só brinca. E, na verdade, é isso que tem que acontecer, né, Val? Sim, é isso. Os pais, na verdade, eles devem ficar felizes, né, com essa informação, né, a princípio, porque que bom que o filho está brincando, porque é um direito que ele tem, isso está, inclusive, no documento, na BNCC, e a criança precisa brincar, né, gente? É assim que brinca A criança mesmo. aprende dessa forma. Aprende brincando. Esse é o universo Aprende da brincando. criança, não tem como ela aprender de uma outra forma. Então, o pai tem que se sentir muito feliz. Meu filho está feliz, está brincando, está aprendendo. Maravilha, meninas, muito legal aí. Fica a dica para pais e educadores se sentirem mais tranquilos e seguros, né, durante o processo de aprendizagem e aquisição de uma segunda língua. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço também, Isa. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Quando quiserem me chamar novamente, estarei à disposição. Maravilha. Que ótimo, obrigada, Será Tati. sempre bem-vinda. Obrigada. E vocês, gostaram também? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilingue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!